chamada salvação é uma missão para os salvos. É missão para os salvos. Eu outro dia eu li uma frase que eu achei muito forte. Muito forte. Dizia que se nós não estamos encaminhando ninguém para o céu, ninguém corre o risco de não estarmos indo para lá. Foi de estremecer. Se a gente não está influenciando nenhuma pessoa a ir ao céu, não está levando ninguém ao céu, se isso não faz parte da agenda da gente, se ninguém nos acompanhou nessa estrada, existe um sério risco de a gente não estar indo para lá. Mas eu estou bastante confiante de que nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para o céu. E queremos, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, com as oportunidades que nós temos, com as oportunidades que nós criamos, com as possibilidades que nós temos, influenciar pessoas para que cheguem no céu junto conosco. Eu fico pensando na possibilidade lá no céu, pessoas nos abraçarem e falarem assim: eu estou aqui por causa de você. Estou aqui porque um dia você cruzou o meu caminho. Estou aqui porque um dia você se importou comigo. Você insistiu comigo. Você falou comigo do Salvador. E eu conheci o Salvador através de você, e Ele me salvou. Pessoas abraçarem você e falarem: muito obrigado, porque você não desistiu de mim. Não desistiu de mim quando eu era tão insistente para o erro, para o mal. Não desistiu de mim quando eu não queria nada com Jesus e você foi persistente comigo, insistente comigo. Até que, enfim, a obra aconteceu e pessoas foram salvas por causa da gente. Aleluias. Os dois textos clássicos que falam da missão, da grande missão da igreja. Eu vou pedir que vocês fiquem de Bíblia aberta. Quero a atenção de vocês aos textos, que nós vamos estudar textos bíblicos. Mateus 28 e depois Marcos 15. Mateus 28. Hoje eu já vivi uma experiência muito interessante. O Mateus 28 é a partir do 18. Uma pessoa que anos atrás conheceu Jesus conosco e acabou vivendo muitas experiências aí fora, caiu feio, se perdeu feio. Por alguma razão me procurou, esteve na minha sala, ele falou tudo o que tinha acontecido. Eu falei: e aí? Como que você se sente em relação a isso tudo?
E ele falou assim, a expressão que usou, ele falou: pastor, o senhor acredita? Eu não estou arrependido. Eu não estou arrependido. Mas eu queria mudar. Eu falei, isso aí não é possível. Eu falei, isso aí não é possível. Eu falei, é impossível não estar arrependido e querer mudar, assim como não é possível estar arrependido e não querer mudar. É impossível. Eu falei, se você não quer mudar, não há arrependimento no seu coração. E se você tem um desejo de mudar mesmo, então você está arrependido. Mas ele falou, eu não estou arrependido por tudo que eu fiz. E eu achei tão curioso, porque eu vi ali um homem completamente perdido. Muito perdido, muito perdido. Comecei a ministrar no coração dele. Falei assim, você está muito perdido, irmão. Muito perdido. Mas eu queria que você soubesse que eu não vou desistir de você. Eu não vou entregar sua alma para o diabo. E você está bem pertinho de se acabar por completo. Mas eu não vou entregar sua alma para o diabo. Eu quero lutar por você. De repente esse camarada desabou num choro, num choro, num choro interminável. Interminável. E eu percebi uma ação do Espírito Santo na vida dele. E antes de terminar a conversa, ele estava aos prantos, arrependido, dizendo que queria mudar de vida. Tem gente que chega tão perto do limite às vezes da nossa fé, da nossa esperança. Chega perto de um ponto que você fala assim, tem mais nada para fazer por você. Não dá para fazer mais nada por você. E mesmo quando não der para fazer mais nada por alguém, a gente ainda pode amar gente assim, orar por gente assim. E o Espírito Santo pode intervir e mudar o coração de gente assim. Pode sim. Essa experiência foi de hoje. Mateus 28, do 18 ao 20, clássica, grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, uma afirmação para todos nós: fazer discípulos é uma tarefa que Jesus deu aos discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Então, a tarefa dos discípulos é fazer discípulos. É missão. É tarefa nossa. Marcos 16, a partir do 15. Marcos 16, a partir do 15. E disse-lhes:
Isso é Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Veja que a questão aqui é muito séria, irmãos. É uma questão de salvo e condenado. A coisa aqui é eterna. Essa mensagem que Deus confiou aos salvos, ela tem um impacto eterno na vida das pessoas. Porque a questão é salvo ou condenado. E isso aqui é eterno. E Jesus segue dizendo: e estes sinais hão de acompanhar. Em outra versão diz: seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, dentro da nossa missão de evangelizar, de viver o reino e espalhar o evangelho, eu queria que cada pessoa aqui tivesse certeza disso. Estes sinais aqui seguirão os que crerem. O que a gente precisa com isso? A partir dessa convicção, a gente precisa ter ousadia de que essas coisas aqui, esses acontecimentos, acompanham a gente. Faz poucos dias, uma pessoa de uma outra igreja na cidade, muito antiga de igreja, liderança de igreja, me ligou e falou: pastor, eu não estou conseguindo falar com o meu pastor, por isso eu estou te ligando. É que tem uma pessoa aqui na empresa, pastor, que eu percebo que ela está assim, angustiada, parece estar perturbada, e eu queria saber do senhor, será que eu posso orar com ela? Será que eu posso orar por essa pessoa? Ou eu tenho que chamar meu pastor, eu tenho que chamar alguém? Eu falei: irmã, ora logo, pelo amor de Deus. Ora logo. Aqui está falando que esses sinais vão acompanhar quem crer. Então, na nossa missão de falar de Jesus, na nossa missão de testemunhar de Cristo, acredite que isso tudo acompanha a vida da gente. Então, ousadia. Vão surgir situações assim. E quando surgirem situações assim, se nós formos tímidos ou covardes, se a gente se acanhar, se a gente falar: então tá bom, vou levar seu nome lá para a igreja, vou mandar seu nome lá no grupo, se a gente ficar só nesse nível aqui, irmãos, como é que o Espírito de Deus vai se manifestar na nossa vida? Como é que os dons de manifestação vão acontecer? Quando surgirem essas situações, lembra dessa palavra aqui: estes sinais seguirão os que crerem. Então é o seguinte, fala assim: eu quero orar por você agora. Eu vou orar com você agora, aqui onde nós estamos. Nós vamos orar agora. E é Deus quem vai agir. Jesus falou: esses sinais vão seguir quem crer. Amém, queridos? De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E olha a finalização disso: e eles, tendo partido, eles não esperaram, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Está aqui. Eles obedeceram a palavra de Jesus, partiram, pregaram e os sinais acompanharam. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui está dizendo que os milagres vão estar acontecendo em todos os lugares, qualquer dia da semana, qualquer dia. É lá no lugar que você trabalha, alguém da família, alguém que você achou na rua, alguém que abriu o coração com você, alguém que trabalha com você. Surgiu uma situação.
Você fala, nós vamos orar agora. Nós vamos clamar a Deus agora. E aí você ora em nome de Jesus. Amém? Se não, não tem como acontecer milagre. Primeiro, estejamos sempre de prontidão, porque nós estamos em missão. Diga ao seu vizinho, estamos em missão. Hein? Que dia da semana que nós estamos em missão, gente? Gente, não tem dia, não tem hora. Você está passeando, você está pescando, você está trabalhando, você está no mercado, você está... Não interessa. Não interessa. E a missão da nossa igreja é evangelizar. Nossa igreja tem uma missão: evangelizar e discipular pessoas, curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras. Isso aqui, gente, isso aqui se dá na convivência. Isso aqui não acontece no... então tá bom, vão lá no culto de domingo. Gente, isso aqui é dia a dia, é convivência. É quem andar comigo vai ser evangelizado e discipulado. Andou com você. Andou com você. Quem passar um dia com você, é natural. Passou um dia com você, trabalhou com você, viajou com você, evangelizado e discipulado. Curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus, com os irmãos. Isso aqui é missão nossa, no dia a dia. A gente sempre fortalece a comunhão, ajuda a crescer na comunhão. Preciosos, toda palavra nossa precisa ajudar as pessoas a crescerem na comunhão. Amém? Guarde isso aqui. Conforme a palavra que a gente tem com uma pessoa, a gente corre o risco de enfraquecer a comunhão dela com outras pessoas. Entendeu? Cuidado. Equipá-las para servirem a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, a fim de glorificar o nome do Senhor. Bom, essa é a nossa missão. Os ministérios da igreja devem cumprir essa missão. Ficou claro aqui que a missão da nossa igreja, ela contempla dois focos, dois aspectos. Ela atende dentro, ela é voltada para dentro, mas ela é também voltada para fora, porque a gente não evangeliza os de dentro. E a primeira palavra da nossa missão, a primeira palavra, qual é? Evangelizar. Porque evangelizar é missão dos salvos. Simples assim. E de ninguém mais. Só os salvos receberam essa tarefa. Só. E ninguém mais. Pensando na prática da vida cristã, em grande parte, a missão da igreja ela é cumprida exatamente no dia a dia. Não precisa agendar reunião, não precisa muito. Não. A missão da igreja acontece no dia a dia, nas convivências, nos relacionamentos, no dia a dia a gente cumpre a missão. Então tá bom, vamos reunir tal dia para cumprir a missão. Não funciona assim. Amém? Atos 8:4. Vamos lá, agora eu preciso que vocês me acompanhem na Bíblia.
diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Isso aqui aconteceu na igreja de Jerusalém. Os salvos foram dispersos. Só que funciona assim, irmão. Um salvo disperso, ele saiu pregando por todo lugar. Porque um salvo... Não, vou dar uma dica para você. Vamos fazer uma outra simulação aqui. Você, suponhamos, teve uma doença mortal que o médico falou: morre, 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 não tem o que fazer. Aí você descobriu um remédio. E você tomou esse remédio, sarou instantaneamente. Aí você encontra um parente com a mesma doença. E daí? Você vai falar ou não vai falar do remédio? Você encontra um estranho com a mesma doença. Você vai falar ou não vai falar do remédio? Você encontra um cara que você está com raiva dele, com a mesma doença. Você vai falar ou não vai falar do remédio? Salvação é do mesmo jeitinho. É por isso que falar da salvação é tarefa dos salvos. É por isso. Fomos salvos. E quem foi salvo? Ninguém cala ele. Ninguém cala ele. Todo cristão é um enviado. Todo cristão é um enviado. A grande comissão dada por Jesus não é para alguns. Mas é bem verdade de que somos enviados a lugares diferentes. Isso aqui que a gente precisa entender. Por quê? Porque a igreja é o sal espalhado por todos os lugares, levando cura e esperança a todos os lugares. Isso é a igreja, é o sal da terra, levando cura e esperança a todos os lugares do mundo. E lá, naqueles lugares onde você frequenta, lá naqueles lugares onde você sempre está, naqueles ambientes em que você está, você é o enviado de Jesus. Amém? Lá. Eu não sabia, fiquei sabendo essa semana, numa viagem que nós fizemos juntos, do modo como Deus trabalhou na conversão do meu cunhado Valdir. Eu não sabia, Valdir, daquelas histórias. Meu cunhado Valdir foi evangelizado pelos irmãos mais novos, 2 irmãos bem mais novos do que ele, que tinham sido salvos e agora falavam da salvação para ele, insistentemente, e ia na casa dele ler a Bíblia todo dia para ele. Você só tinha uma chance, velho. Você converte ou você mudasse para outro planeta. Mas só que falava, e ele ia segurando e tal. Aí um dia eles estavam caçando lá na fundiária do lote. Era de dia ou de noite? Noite? Tá bom. Lá no fundiário, isso eu estou falando de mais de 70 quilômetros da cidade, na fundiária do lote. Aí pisou numa cobra, a cobra picou ele. De noite na fundiária do lote, muito longe de Socorro, carro nem pensar. Ele chama o irmão, fala: rapaz, a cobra me picou. A esposa dele estava na cidade para ganhar bebê na época. Aquele pânico agora. Aí o irmão dele, lembra do texto inicial? Estes sinais seguirão. O irmão dele falou assim: Valdir, se você crer, eu vou orar por você. O irmão mais novo, e Deus vai fazer um milagre e não vai dar nada em você. De noite na fundiária do lote. Ele não tinha tanta opção também.
Lembra que eu falei outro dia que no avião caindo não tem nenhum ateu? Então, ele falou assim, eu creio. Mas como o irmão mais novo dele era daqueles assim, pegava pesado, ele falou, então ajoelha que eu vou orar por você. Lá no meio do mato. Ajoelha que eu vou orar por você. Ajoelhou, o irmão mais novo orou pelo irmão mais velho. Você sabia que eles foram para casa? No outro dia foi pensar, vai para a cidade, não vai para a cidade, altas horas da noite. Resumindo, nem foi para a cidade e não deu nada, picado de cobra de noite no mato. É isso aqui, ó. O irmão mais novo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente esconde o Evangelho. O Evangelho é o remédio que salva. A gente esconde. A gente fala de tudo. Hã? Jair, a serpente está solta. O irmão mais novo. Aí a gente se esconde. A gente não ora na hora que é para orar. A gente se acanha. E ali começou uma grande obra de salvação na vida dele. Ele entregou a vida para Jesus rapidinho. Está aí. Irmão mais novo. O irmão mais novo não tinha autoridade sobre a vida dele, não tinha nada. Mas o irmão mais novo dele tinha ousadia. O irmão mais novo dele era salvo. E um salvo é quem tem que falar de salvação. Amém, queridos? A missão da igreja não é cumprida apenas por aqueles que vão para outros lugares, mas por todos aqueles que vivem e transmitem o Evangelho nos lugares onde vivem, onde trabalham, onde frequentam. Ah, fulano está em missão. Missão para onde? Foi para a Indonésia. Gente, nós estamos convivendo com pessoas o tempo todo. O tempo todo. É ali o lugar do brilho no rosto, é ali o lugar do testemunho, ali é o lugar da oração, ali é o lugar das pessoas começarem a ver em nós autoridade espiritual, porque o próprio Deus vai se encarregar de criar a circunstância para pôr o irmão mais velho de joelho diante do irmão mais novo. O próprio Deus vai criar a circunstância para você falar para aquela pessoa, então agora eu vou orar com você. Vamos orar. Nós precisamos identificar, nós precisamos discernir o nosso campo missionário. O irmão foi enviado para o Amazonas, o irmão foi enviado para a África, o irmão foi enviado lá, e você foi enviado para o lugar onde você vive. Qual é o seu campo missionário? Eu amo aquela história de um pregador, um televangelista americano famosíssimo, que ele foi para uma vilazinha muito distante. Chega lá, tinha um irmão muito animado que pregava o evangelho e tal, e aquele irmão era uma inspiração. E esse irmãozinho falou assim: pastor, eu queria convidar o senhor para amanhã ir no meu programa de rádio. O pastor ficou assim: essa vila aqui vai ter rádio? Será que tem rádio numa vilinha dessa? Nós vamos então, amanhã nós vamos. Chegou lá, era um cômodozinho minúsculo no fundo da casa dele. A vila era desse tamanho. E ele tinha 4 cornetas lá em cima. E ali era o tal do programa de rádio dele. E esse irmão está todo animado. E ele diz: pessoal, hoje é um dia de milagres. Eu trouxe aqui o pastor fulano de tal para o nosso programa de rádio.
Prepara o seu coração, homem, mulher. Prepare-se, vila. Prepare-se que você vai ouvir a voz de Deus. Prepare-se, cidade. Nem cidade tinha. Prepare-se, mundo. Naquela hora o famoso não aguentou. Vai, onde ele vai parar? Chegou no mundo, ele só tem 4 cornetas lá em cima. Aí ele começou a rir do irmãozinho. Falou, irmão, mas até onde está sendo transmitido o negócio aqui? Isso aí não é só aquelas cornetas que falam para a vila aqui. Como é que você fala? Prepare-se, mundo. E ele diz, pastor, é que este é o meu mundo. O meu mundo é esse. Está aí. Qual é o seu mundo? Qual é o seu campo missionário? O seu mundo, o seu campo missionário, compreende esse raio de alcance que você tem. Pessoas que ouvem você. Quem que te ouve? Quem que senta do seu lado? Quem que conversa com você? Quem que convive com você? Quem que trabalha com você? Quem que admira você? Quem que presta atenção em você? Quem que pergunta as coisas para você? É nosso mundo. É nosso mundo. É nosso campo missionário. Você sabe onde é que o sal salga? É onde ele toca. Em quem que a gente toca? Com quem que a gente convive? Quem está perto de nós? Pega a sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Segunda Timóteo 4, do 1 ao 5. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta. Esse insta aqui não é Instagram, não. Insiste. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, olha aqui, sê sóbrio em todas as coisas. Isso aqui é lindo demais. Você seja sóbrio, seja maduro em todas as coisas. Suporte as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Prega o tempo todo, a tempo fora de tempo, oportuno ou não oportuno. Palavra. Transmita a palavra. Faz o trabalho de um evangelista. Evangelista é alguém que foi salvo pelo evangelho e agora o salvo fala de salvação. Se você for observar o quanto os cristãos não falam de Cristo, é um negócio tremendo. Se você for observar assim, o tanto de contatos que as pessoas têm com não salvos, mas não exerce influência de salvação, não toca, não arde no coração do outro, não cria ponte, não cria. Eu quero ver algumas estratégias agora.
Estratégias bíblicas para o evangelismo. Primeiro, a estratégia de Filipe. Filipe era um diácono. Olha que coisa curiosa. Filipe era diácono e evangelista. Ele era um diácono e era evangelista também. Por favor, Atos capítulo 8. Atos 8. Eu vou fazer a leitura e depois a gente faz algumas aplicações. Atos 8, a partir do 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Agora a gente segue a partir do 35. A partir do 35, no mesmo capítulo. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando ali, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. A estratégia de Filipe, então, que ele era um diácono evangelista. Primeiro, sensibilidade espiritual. Filipe era um homem que ouvia a voz de Deus. Se você deseja ganhar almas para Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. Discernimento espiritual. De repente, um anjo. De repente, Deus está falando com ele. E se ele não percebesse nada disso? E se ele não ouvisse nada disso? Quantas vezes será que Deus já não tentou falar com a gente em situações assim? Talvez tenhamos pensado: isso é coisa da minha cabeça. Estou pensando coisa, estou pensando demais. Quantas vezes? Ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, gente, ele sabe tudo que está no coração de Deus e sabe tudo que está no coração das pessoas. Imagina isso aqui: o Espírito Santo sabe tudo que está no coração de Deus e sabe o que passa no coração das pessoas. E se você for uma pessoa que ouve o Espírito Santo nessas situações, você vai ser uma pessoa tão precisa, tão cirúrgica. Você vai falar coisas, que você nem pensava em falar. Vivemos essa experiência há poucos dias, não foi, Jonathan, que você chegou na minha sala? Irmãos, eu tinha uma agenda com o Jonathan. Olha que experiência que eu vivi. Quando estava dando a hora, eu falei: eu vou ali na frente para abrir a porta. Quando eu fui ali na frente para abrir a porta, estava dando a hora de chegar, veio uma coisa que tomou minha mente. Eu comecei a conjecturar o negócio. Aquilo veio e eu fiz uma série de conjecturas na minha mente, de simulações e tal. E aquilo, falei: caramba, de onde que eu estou pensando isso aqui? Tá bom. Ele entrou na minha sala, sentou. Falei: rapaz, você não imagina. A hora que eu fui ali para abrir a porta, eu fiquei
simulando umas coisas e encontrando situações e procurando respostas para aquilo, e Deus foi falando ao meu coração. E aí eu contei a experiência que eu vivi na recepção no minuto que ele estava chegando. Aí quando eu acabo de falar isso para ele, ele fala: pastor, o senhor resolveu responder a primeira pergunta que eu tinha que fazer. Foi assim ou não foi? Eu falei: a primeira que eu ia fazer, o senhor já respondeu. Eu não tinha perguntado nada ainda. O Espírito Santo conhece o coração de Deus e conhece o coração das pessoas. Filipe tinha essa sensibilidade. Mas não é só isso. Disposição. Estratégia de Filipe. Porque quando Deus falou: levanta e vai, o que ele fez? Levantou e foi. Levantou e foi. Para nós sermos evangelistas e ganharmos almas para Jesus, algumas vezes, irmão, nós vamos ter que parar tudo. Mas parar tudo naquele momento, porque aquele é o momento, é aquela hora, é aquela ligação, é aquela mensagem, é aquela oração. E algumas vezes vai depender de esforço. Ele inclusive teve que sair correndo do lado de uma carruagem, porque ele tinha um discernimento ali. Ele estava obedecendo a Deus. Para ganharmos almas para Jesus, na estratégia do Filipe, então eu falei de discernimento espiritual, falei de disposição, e também preparo é muito importante. Você entende o que você está lendo? O homem diz: eu não. O Filipe poderia dizer: eu também não. Acabou. Acabou a conversa. Mas quando ele diz: eu não entendo, Filipe diz: eu poderia te explicar isso aí. Então entra aqui. E ele explicou o que o homem tinha dúvida e seguiu até Jesus. Chegou no remédio. Você está entendendo? O preparo faz muita diferença quando surge a oportunidade. Se Deus te der tempo, aproveite para estar preparado. Que bom que você está aqui hoje. É o que eu falei para vocês recentemente. Se a palestra fosse como ganhar dinheiro, isso aqui eu tinha gente pendurada na janela. Você sabe, meu. Eu também sei. Jesus sabe disso. O céu sabe disso. Parabéns por você estar aqui hoje. Aproveite. O Montoninho e a irmã Marlene, quer saber de uma coisa? Eles vieram lá do sítio, quase 50 quilômetros de distância. Quase 50 quilômetros de distância. A irmã falou: pastor, eu vim para ouvir essa palestra do senhor. É daqui que surge um Filipe preparado. E é daqui que surge um acanhado. Mas por que esse acanhamento? Por que essa falta de ousadia? Porque eu não sei o que falar. Eu não sei, eu não tenho resposta. Eu estou me escondendo porque eu sou emudecido pela ignorância, emudecido pelo despreparo. Não é? Se Deus te der tempo, aproveite. Aproveite o tempo que você tem para se preparar para a sua maior missão. Recentemente eu citei aqui, eu vou citar outra vez. Eu tenho me admirado tanto da postura da irmã Lourdes. Ela está nos preparativos para a aposentadoria, depois de uma vida de trabalho. E agora na reta final, se preparando para aposentar. Ela se lançou em uma outra faculdade. Ela está fazendo mais uma faculdade. A vida toda de professora, está fazendo faculdade de Libras. Fazer faculdade de Libras para aposentar. Mas sabe por que ela está investindo horas e horas e horas e madrugadas e estudo em mais uma faculdade? Porque ela falou: não vejo a hora de aposentar, pastor, porque eu vou me dedicar na obra de Deus. Na obra de Deus. Fazendo uma faculdade para isso. Para falar com surdo. Sabe o que ela quer falar com surdos? Que Jesus salva.
Você quer ser um evangelista? Trabalhe o essencial. Trabalhe o essencial e não crie obstáculos. Tem um pessoal por aí que cria mais obstáculos do que abre portas. Aí o homem fala assim, eles estavam numa conversa. O que impede eu de ser batizado? Talvez a gente diga, não, mas está muito novinho, velho. Você é doido, você não ouviu nada ainda. O que impede eu de ser batizado? E Felipe diz assim, olha, nada impede se você crê de todo o teu coração. Bom, falou, eu creio. Eu falei, então para o carro. Então para o carro. Essa foi a estratégia de Felipe. Tem a estratégia de Mateus. Mateus 9, por favor. Mateus 9. 9:9. Mateus, aqui é uma outra estratégia. Falei do Felipe, agora eu falo do Mateus. Mateus 9:9 diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe, porque ele era publicano. Ele, inclusive esse povo aqui era odiado pelos judeus. É um judeu que os judeus não gostavam, porque era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Era um cara que ficava rico, de alto salário, só que o trabalho dele era espremer os judeus para pagar impostos para Roma. Era gente da sociedade. E Jesus falou, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando em casa, à mesa, agora é o Mateus em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Tem uma outra versão que diz assim: e ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então ofereceu Mateus um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, qual é a estratégia de Mateus? O cara era da sociedade, conhecido de todo mundo, era da nata. E quando ele se converte, ele não rompe as suas conexões com os velhos amigos, mas ele agora vai criar uma conexão dos seus amigos lá das festas com Jesus. Porque sempre tinha festa na casa dele, a única coisa que não tinha na casa dele era Jesus, e agora tem Jesus na casa dele, e ele vai dar festa na casa dele, vai chamar seus amigos, e os seus amigos vão conhecer a quem? Jesus. Eu estou falando que um salvo, alguém que viveu a experiência da salvação, ele fala da salvação assim, em todo e qualquer lugar. Ele tem prazer nisso, ele não tem vergonha disso, ele não tem timidez com isso. Esse Mateus, por exemplo, ele poderia se acanhar, falar: meu, agora os caras, como é que eles vão conhecer Jesus? E agora eu vou ficar na minha. Certamente ele fazia muitas festas na casa dele. E agora lá está ele fazendo festa. Está todo mundo ali. E ele vai falar: gente, agora eu queria que vocês conhecessem quem eu conheci. E a estratégia de Mateus. Tem a estratégia do gadareno. Vamos lá? Sua Bíblia, por favor. Marcos 5:18. Nós falamos da estratégia de Filipe, a estratégia de Mateus, e agora a estratégia do gadareno. O gadareno, vocês sabem que é aquele homem endemoniado, aquele homem que tinha legião de demônios, que tinha saído de casa, que ele morava no cemitério, ele andava nu na rua, andava nu, amarravam ele e quebrava tudo. Aí Jesus teve um encontro com ele, e agora o contexto é esse. Marcos, eu falei Marcos para vocês, né? 5:18.
Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Olha que coisa, né? Mas ordenou-lhe. Jesus não permitiu, mas ordenou-lhe. Isso aqui é uma ordem, amém, queridos? É uma ordem. Ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Qual é a estratégia do gadareno? A marca dessa estratégia é o testemunho pessoal diante de todos que conheciam ele. É a estratégia. Por quê? Porque o testemunho dele é muito forte, gente. Ele poderia ir para uma outra cidade onde ninguém conhecia ele e chegar e falar: pois é, gente, eu era isso, eu era aquilo. Não, Jesus falou: você não vai, você vai voltar lá para a sua casa. Você volta para o seu bairro, para a sua cidade. O impacto de um testemunho, gente, é muito forte na vida das pessoas. Vocês viram domingo passado o impacto do testemunho da Vanusa e do Tassaro. O impacto. Deixa eu te falar, na nossa igreja existem muitas histórias incríveis de decisões que foram tomadas, de vidas que foram mudadas, de histórias que foram transformadas pelo poder de Deus, que poderiam mesmo tocar e tem tocado o coração de milhares de pessoas. Essa igreja tem muita gente que tinha tudo para não dar nada, tinha tudo para ser uma tragédia, um fracasso, mas a vida foi transformada. E esse testemunho, quando ele alcança a vida das pessoas, talvez é a mensagem mais poderosa do culto. No dia 31 de dezembro, quando eu mencionei que aquela mulher, a Carla, me mandou uma mensagem pedindo oração para visita para a irmã dela, Nerlane. Na mensagem, eu voltei para ver que mensagem era, o dia e o horário e tal. Ela não falou de nenhum sermão que eu preguei, de nenhuma mensagem que eu preguei. Ela falou assim: pastor, eu estava na igreja o dia que o senhor deu testemunho sobre o seu pai. Eu estava na igreja o dia que o senhor falou do testemunho sobre o seu pai, e aquele testemunho me impactou, e eu queria pedir para o senhor ir orar na casa da minha irmã. Do que ela lembrou? Testemunho. Gente, testemunho é milagre. Testemunho é o evangelho se cumprindo na vida das pessoas. Sabe qual é a estratégia do gadareno? Fale mais das suas experiências com Deus, com as pessoas. A igreja precisa ser esse lugar de testemunhos, de histórias que foram mudadas, porque é impossível negar o fato. É impossível negar o fato de alguém que chega aqui, você está entendendo? Chega aqui, conta uma história daquela, e o pai está do lado. É impossível. História de alguém da cidade que todo mundo conhece. É impossível negar a história do Edilson, da Sandra. Como negar? Todo mundo sabe. Poder de Deus, poder de Deus. Fale das coisas que Deus tem feito em sua vida com seus amigos. Crie conexões espirituais com eles, conexões espirituais. Fale de milagres. Fale daquilo que você tem ouvido. Fale daquilo que Deus tem falado com você. Falei da estratégia do gadareno e agora eu falo da estratégia de Paulo. Paulo foi um extraordinário ganhador de almas e plantador de igrejas. Talvez o grande diferencial de Paulo seja o seu foco inegociável em cumprir a missão, independente das circunstâncias. Eu acho que a grande lição da vida do Paulo é essa aqui: não importa o que aconteça, seja sol ou chuva, fácil ou difícil, eu vou cumprir a missão. Foi ele que disse assim, oportuno ou inoportuno, não importa. Nele se cumpriu o que está em Eclesiastes 11:4, que diz assim: quem observa o vento
nunca planta, e quem olha para as nuvens nunca colhe. Sabe o que é isso? É olhar para os obstáculos. Eu queria, mas também, eu queria, mas só que hoje, eu queria, não. Envelhece. E não acontece. Paulo tinha aprendido a tirar proveito das suas fraquezas para se fortalecer em Deus. Paulo tinha aprendido, ele mesmo disse: olha, eu com espinho na carne que me humilhava, me esbofeteava, e eu orei. E Deus me respondeu: sim, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele entendeu isso. E foi: então, a partir de agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E a partir desse discernimento, irmãos, ninguém parava ele. Essa compreensão aqui dentro gera uma atitude que livra a gente das oscilações, sabe? Aquela coisa assim, tá animado domingo, desanimado na terça, amanhece animado, saiu animado de manhã, aí aconteceu uma coisinha de nada lá, aquele dia, por exemplo, já acabou. Assim, não importa a oportunidade que vai surgir aqui, eu já não estou enxergando mais. Em Paulo a gente aprende a não ficar dependendo do clima, do tempo, dos cenários e de tantas variáveis para ser um instrumento nas mãos de Deus. É sair de manhã e dizer: Deus vai me usar. Eu sorrindo ou chorando, Deus vai me usar. Se eu ganhar dinheiro, eu falo de Jesus. Se eu perder dinheiro, eu falo de Jesus. Amém? Se hoje for um dia, maravilhoso, eu vou dar um testemunho brilhante. E se hoje for um dia bem difícil, eu quero dar um testemunho brilhante. E aí tem tantas circunstâncias na vida de Paulo. Ele e Silas oram e cantam na prisão, e daí ganham para Jesus a família do carcereiro todinha. Você pensou isso aí? Paulo foi o homem que plantou a igreja na Europa. A Europa espalhou o avivamento pelo planeta. Sabe quem levou para a Europa? Paulo. Quer saber como é que chegou lá? Paulo chegou na Europa, em Filipos. Tem a carta aos Filipenses. Paulo chegou lá. Ele não tinha um lugar para orar. E Atos 16 tem essa história. Ele foi caçar um lugar para orar na beira do rio. Mas ele chegou na beira do rio, tinha umas mulheres trabalhando lá, lavando roupa. Quer saber o que ele fez? Começou a falar de Jesus para elas. Deus tocou no coração de uma mulher rica chamada Lídia. Essa mulher se converteu. Foi batizada ela e toda a sua família e toda a sua casa. Era uma mulher muito conhecida. Ali estava começando a igreja de Jesus na Europa. Não alugou salão, não tinha estrutura de nada. Ele não tinha onde orar. Vou orar na beira do rio. Legal, irmãos, é que enquanto ele não estava achando alguém para pregar, ele achou um lugar para fazer o quê? Orar. Sabe quando você diz: não sei como. Ora sobre isso. Você vai perceber Deus criando situações. Paulo, olha as histórias de Paulo. Ele foi usado por Deus. Ele era um prisioneiro sendo transportado para Roma no meio de um naufrágio que estava despedaçando o navio. E Paulo é usado por Deus ali. Dali eles caem numa ilha terrível. Ficam lá meses nessa ilha, prisioneiro indo para Roma. Ele está preso. Mas lá ele começa a orar pelas pessoas, curar as pessoas. Eram as piores circunstâncias, mas não importa. Falar de salvação é missão dos salvos. Ele vai para a cadeia e tem um prisioneiro de cela, Onésimo. Onésimo, você não escapa. O Onésimo se converteu. Quem que vai falar de Jesus para o Onésimo? Quem vai falar de Jesus para o Onésimo? Precisa pôr um salvo nessa cela. Precisa pôr um salvo. Aqui pôs o Paulo. Ele falou e o Onésimo se converteu.
Diz a Bíblia, irmãos, que toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Sabe o que é a guarda pretoriana? É toda a guarda do palácio real. Era uma guarda responsável por, inclusive, uma das suas atividades era acompanhar esses prisioneiros. Então tinham os prisioneiros que precisavam ter um guarda do lado deles o tempo todo. E como foi bastante tempo, ia revezando. Hoje é o seu turno, hoje é o seu plantão. E cada um que tinha plantão com Paulo era evangelizado. Porque falar de salvação é tarefa dos salvos. Ninguém mais tem autoridade para isso. Ninguém mais. Você sabe daquela estratégia dos 4 homens que levaram um aleijado até Jesus? Você sabe. É a estratégia da cooperação. Quando você tenta ajudar alguém, você não consegue sozinho, você pede ajuda para outro alguém, entendeu? Quando tem alguém dando muito trabalho, você fala, me ajuda, porque eu vou levar essa pessoa para Jesus, me ajuda. Eu já vi isso muito aqui na igreja, muito aqui na igreja. Pessoas que me procuram, falam, pastor, eu estou tentando, me ajuda aqui, pastor, me ajuda aqui, pastor. Me ajuda. Eu nunca me esqueço o modo como Deus salvou o nosso vice-líder da diaconia, o Luiz Mar. O Valmir me procurou aqui, falou, pastor, tem um homem difícil, eu queria ganhar ele para Jesus, não sei como é que eu faço, mas pensa num homem que não gosta de igreja, não gosta de pastor, não gosta de nada. Eu falei, eu vou selecionar umas mensagens, tinha as mensagens ali no CDzinho, vou selecionar umas mensagens aqui, e você, pelo amor de Deus, não fala que eu estou dando nada de CD para ele não. Selecionei umas catadas a dedo assim, falei, vou explicar para você como é que é para você fazer. Você chega para ele, expliquei as palavras. Falou, isso aqui é de um pastor amigo meu aí, eu vou entregar isso aqui para você, você ouve isso aqui, se você não gostar, você joga fora. Pega isso aqui, escuta isso aí, se você não gostar, joga isso fora. É de um pastor amigo meu aí. Falei, não fala meu nome lá. Foi salvo. Eu estou falando de cooperação. Tem a estratégia de Jesus. Se eu fosse dar uma palavra para representar esse aspecto evangelístico do ministério de Jesus, a palavra seria pessoas. Diga para o seu vizinho, pessoas. Pessoas. Independente da idade, do sexo, da posição social ou espiritual, do local, da distância, independente de qualquer coisa. Jesus se importava com pessoas, se movia em direção a pessoas, ele era compadecido por pessoas. Ele expressava afeto e atenção para as pessoas, não importa quem sejam. Ele se colocava no corredor da morte, se colocou no corredor da morte de uma mulher pecadora que não conseguia se defender, ela não tinha defesa. Ela não podia erguer a cabeça, falar, peraí, deixa eu explicar. Não tinha explicação, não tinha defesa, pegou no flagra. E Jesus aparece no corredor da morte dela. Ele se importava com pobres, famintos, ele parava para mendigo e ouvia eles, ele tocava em leprosos, ele entrava na casa de pecadores, ele caminhava com pessoas aflitas, ele ia longe por causa de uma pessoa. Você vai ler 2 versículos da Bíblia comigo. Marcos 4:35, por favor. Marcos 4:35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Naquele dia, ao anoitecer, Marcos 4:35, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Agora, Marcos 5:21. Capítulo seguinte, 5:21 diz assim. Bom, no anterior disse que ele disse vamos, e agora diz assim, tendo Jesus voltado, ele tinha ido agora voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Eu li o versículo da ida e li o versículo da volta. Aí tem uma pergunta, o que ele foi fazer lá? Por que ele foi lá? E eu vou te falar. Entre uma travessia e outra, só para você saber, teve uma grande tempestade. Foi terrível. Tempestade à noite, indo.
Mas qual foi a sua agenda ali? Qual foi a sua agenda ali? Ele foi lá por causa de uma pessoa. Ele foi lá única e exclusivamente ter um encontro com um homem. Quer saber quem é esse homem? O Gadareno. Tudo o que aconteceu, essas duas travessias, tempestade e tudo mais, ele foi lá. Terminou de salvar o Gadareno. Ele falou: vamos voltar. E o Gadareno falou: não, eu vou com você. Você não vai, você vai para casa. Agora você foi salvo. E falar de salvação é tarefa dos salvos. Ele foi lá para isso. Eu vou pedir para pôr na tela uma imagem para a gente finalizar. Vou te dar uns dados importantes sobre como é que as pessoas se convertem. Estão aí os dados. Por meio da televisão, 1,1%. Filmes, 1,1%. Só 0,7%. Por sermões, 2,4%. Por meio do rádio, 2,9%. Trabalho pessoal do pastor, 2,9%. Cruzadas evangelísticas, isso aqui é uma pesquisa do Instituto Haggai. Cruzadas evangelísticas, 4,4%. Agora veja esses dois números próximos. Amigos, 29,9%. Parentes, 49,7%. Outros meios, 2,1%. Praticamente 80% das conversões acontecem por meio de relacionamentos. 80% das conversões se dão por meio dos relacionamentos. Fica de pé, por favor. Nós vamos orar. Enquanto oramos, finalize com aquela música, Alana, por favor. Nós vamos agora sair para uma agenda muito importante. Inclusive, eu vou estar junto com o Naldinho, a família, numa oração de gratidão. Até não estamos estimulando, foi o que eu recomendei. Não estimulei muita gente. Não acho recomendável de modo nenhum muita gente. Pedi que não fizessem isso, inclusive. Eu falo com base na minha experiência. Quando eu saí de Paraná, voltando para casa, eu só fiz um pedido para a Rose. Falei: bem, pede para não ter ninguém lá em casa. O único pedido que eu... Não foi, bem? Eu tinha medo de... sabe que você chega fragilizado, muito fraco. E eu falei: muita gente... Você chega fraco, muito fraco. Mas nós vamos lá, a família, eu quero estar com a família. O pessoal organizou uma carreata e já orientei o Naldinho para proteger a irmã, proteger mesmo. O pessoal, às vezes, naquela bondade toda, leva a pessoa assim, no limite dela, está fragilizada. Mas eu quero estar lá, orando a Deus, uma oração de gratidão. Tinha tudo, para ela não voltar viva. E Deus trouxe de volta. Trouxe de volta. Queridos, falar da salvação é tarefa de quem? É só isso. Se você esquecer tudo que eu falei, tudo, e nunca se esquecer que falar da salvação é tarefa exclusiva dos salvos, ganhamos a noite. Ganhamos a noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
até que em mim se ache só a ti. Então, Faça essa oração. usa-me, Senhor. Que essa música seja uma oração. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como brilho no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me, Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. meu Deus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebra-me. Vamos levantar nossas mãos. Transforma-me. Faça a sua oração. Enche-me. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Nós não ouvimos nada que nós não soubéssemos. Nada, nada, nada. Talvez não estejamos precisando de nada novo. Talvez estamos apenas precisando voltar um pouco. Voltar um pouco para a tua poderosa e imutável palavra. O Senhor usou a samaritana, o Senhor usou o publicano, o Senhor usou o Filipe, o Senhor usou o gadareno. Ah, se o Senhor pudesse usar a igreja, se o Senhor pudesse usar cada crente durante a semana. Ah, se o sal salgasse. Ah, se o sal salgasse na segunda-feira. Ah, se a luz brilhasse na terça. Espírito Santo, toma a nossa mente e o nosso coração. Toma cada pessoa que está aqui. Eu sei que o coração desses irmãos está ardendo como o meu. O meu está queimando. Eu sei que eles também estão. Eu sei que isso já pode resultar assim, tantos amigos salvos, tantas pessoas, Pai, que vão ouvir da salvação. Usa essa igreja, usa as pessoas, Pai. Não usa só o pregador do domingo, não. Não usa só o pessoal que canta aqui em cima, não. Usa o povo, usa as pessoas no dia a dia, em todo canto, em todo lugar. Usa, Pai. Porque falar da salvação é uma tarefa dada apenas aos salvos. E
nós somos os salvos e nós queremos viver essa realidade. Eu abençoo a todos, Pai, e que essa palavra fique no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado.